Olá, trader, tudo bom? Aqui é o professor Norton aqui da Wall Street Invest e no dia de hoje nós iremos fazer a análise do dia 15 de julho de 2022 do mercado da Bolsa de Valores. Iremos fazer análise de mini índice, mini dólar, o que eu não falei ontem, mercado americano, ações, tudo isso e criptomoedas, tudo isso dentro desta análise. Ele fazia as análises, quais foram as operações que eu, Norton, fiz e vou mostrar para você qual foram os fatores que eu levei em consideração para fazer as minhas operações. Mas antes, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e comentar aqui abaixo se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta. De ontem para hoje, nós tivemos uma notícia muito importante. Foi divulgado às 11 horas da noite, hora de Brasília, o PIB chinês. O PIB chinês veio abaixo do esperado. Vou mostrar para você aonde consegui essas fontes e da onde eu consegui analisar essa parte do PIB chinês e o que ele teve de interferência na bolsa brasileira, na bolsa americana. Enfim, eu vou mostrar para vocês agora dentro dessa nossa análise. Hoje foi um dia com muita volatilidade, tá? Como eu comentei com vocês, teve a notícia chinesa que fez com que o mercado abalasse no começo. A partir das 10 da manhã, quando começa a abrir o mercado de ações, as ações da Vale abriram, só que elas abriram em baixa, devido às coisas relacionadas à China, porque a Vale ela está diretamente ligado com a China. Por quê? Porque a Vale é muito ligada ao preço do minério de ferro. E o preço do minério de ferro é o preço lá na bolsa da China, a bolsa de Dalian. Então, quando o minério de ferro ou quando a China está ruim, interfere diretamente nas ações da Vale, que a Vale tem 15% de participação no mini índice. Então, hoje é a maior empresa e a maior empresa que tem mais participação no mini índice. Se vocês analisarem aqui, pessoal, o gráfico. Então, pessoal, eu peguei essas informações do PIB através do site do Investing, tá? O PIB esperado anual era de 1% acumulado, mas nesse caso foi um PIB de 0,4%. Foi bem menor do que eles esperavam. A produção industrial também anual do mês de junho, só do mês de junho, está de somente 3,9%, quanto esperava era 4,1%. Então, isso interferiu diretamente no mercado. Então, interferiu diretamente na Vale, que a Vale, se vocês pegarem um gráfico da Vale aqui, ó, a Vale, no começo, quando ela abriu, ela vinha caindo devido a esse resultado. Mas como ela já vinha caindo há muito tempo, a Vale, pessoal, a Vale vem caindo desde a sua máxima, ela já caiu mais de 30%, 103, agora está 68%, mais de 30% das ações da Vale caíram. Então, ela vem caindo muito. Então, o pessoal começou agora a fazer operações de compra na Vale por causa desta região importante de suporte. Começa a chegar na região do suporte, a região da Vale, né? A ação da Vale começa a ficar mais próximo do suporte aqui do suporte no mês de novembro do ano passado. Então é bem importante vocês verem isso aqui. No mini índice, pessoal, hoje eu fiz uma operação na abertura. Eu fiz uma operação bem interessante aqui na abertura do Fibonacci, tá? Eu peguei do fechamento do dia de ontem com a abertura do dia de hoje. Voltou exatamente no nível 50%. Voltou um pouquinho mais no nível 50%. Quem é mais cauteloso operaria no nível 38,2, que voltou exatamente e acabou dando um gain. Então, nesse momento, quem comprou no 38,2 chegou a estar dando 200 pontos. Quem comprou no nível 50 chegou a estar dando 170 pontos. Então, é uma operação mais scalp, tá, pessoal? Eu, quando opero de manhã cedo, entre 9 e 10 horas da manhã, gosto de fazer operações scalp. Porque, às vezes, o mercado ele não anda tanto. Hoje ele andou bastante, né? Mas operações mais curtinhas, eu procuro fazer operações mais curtinhas pela manhã. Depois das 10, 10 e meia que eu procuro fazer operações mais longas dentro do mini índice. Eu gosto de operar no gráfico de 5 minutos, mas quem gosta de operar no gráfico de 15 minutos também é muito interessante. O gráfico de 15 minutos, ele deu uma entrada bem bacana utilizando o Fibonacci, né, no 38,2 também. Pega o fechamento com a abertura, 38,2. Tá? Então, bem interessante que eu opero no gráfico do mini índice. Já ao longo do dia, eu utilizei a estratégia das bandas da VWAP. Para quem costuma ver meus vídeos aí de análise essa semana, eu tenho feito bastante operação usando as bandas da VWAP. Essa banda da VWAP, essa primeira banda verde aqui, eu adoro fazer compras nessa região. Então, toda vez que o preço vem, encosta na banda verde, a primeira vez do dia eu entro comprado. Né? Pode ser que muitas pessoas acabam não entendendo. Por quê? Porque o mercado está caindo, você vai comprar, Norton? Porque a banda da VWAP, para quem não sabe o que é a banda da VWAP, tem um vídeo exclusivo aqui no canal da Wall Street falando sobre a banda da VWAP. A banda da VWAP, pessoal, é uma operação. A primeira vez que encosta na banda verde aqui, você pode fazer a operação de compra. Porque existe uma coisa chamada desvio padrão. E baseado na estatística, esse indicador é bem interessante.
quando bate na primeira banda. Já na segunda banda ele foi bater depois, mais tarde um pouco, e eu também fiz essa mesma operação na banda VWAP Bands. Então toda vez que ele bate na VWAP verde, você pode fazer uma compra, desde que não se repita na mesma banda. Por exemplo, no começo do dia, o mercado veio caindo, você fez uma compra aqui no primeiro toque. O mercado subiu, voltou, e ele voltou de novo para a mesma banda, mais tarde, exatamente aqui. É arriscado você fazer uma compra de novo aqui. Pode, deu lucro, mas passou um pouco de calor, chegou a estar dando 240, 230 pontos. Mas passou um calor não muito necessário, tá? Um calor desnecessário nesse primeiro momento para quem está iniciando na bolsa. Eu ensino para meus alunos também, que quando o mercado ele passa da primeira banda, depois de ter tocado a primeira vez, quando ele passa, no segundo toque na primeira banda eu não entro. Então, dependendo do dia, você pode fazer uma análise conforme as bandas e a região de suporte e tudo mais. Aqui também não seria tão arriscado, até porque é uma região de suporte. Se vocês analisarem aqui, é uma região de suporte e fez um Q no martelo. Também aqui, né? Se vocês verem aqui, formou um Q no martelo exatamente aqui, ó. Esse Q no verde martelo, indicando uma tendência de alta. Deu 160 pontos, não foi uma operação muito longa não. Tá? Agora, nesse caso, voltando aos assuntos das bandas aqui, pessoal, eu só vou entrar quando ele encostar na segunda banda. Aí eu faria uma compra. E essa foi uma operação boa, pessoal. Eu peguei uma operação com retorno na VWAP. Foi uma operação que deu mais ou menos em torno de 600 pontos. E durou 15 minutos. Uma excelente operação. Tá? Eu fiz no dia de hoje. Essas foram as minhas duas únicas operações que eu fiz no dia de hoje. Sexta-feira eu não tenho muito costume de operar tarde no mercado mini índice. Eu opero mais no mercado de opções. E o mini índice eu acabo não operando na sexta-feira à tarde. Mas se você tivesse feito uma operação utilizando cruzamento de média, deixa eu apagar esses meus estudos aqui. Quem fez a operação usando cruzamento de média foi perfeito aqui. Teve o cruzamento de média. Deixa eu adicionar aqui o MACD. Deixa eu colocar o MACD para a gente ver aqui, pessoal. Deixa eu só adicionar o MACD no meu gráfico. Aqui o MACD, pessoal, ele começou a ficar positivo. Bem no cruzamento. Teve 2 candles de confirmação. Beleza, foi uma operação que deu 400 pontos. Tá? Uma operação excelente. Excelente para quem fez essa operação. Quem operou vendido nas bandas VWAP, no dia de hoje, passou um pouco de calor aqui. Aqui não passou calor, não. Então, pessoal, hoje foi depois de 11 horas, meio-dia mais ou menos, foi o dia de fazer operações de cruzamento de média. Quem fez a operação de cruzamento de média hoje acabou se dando muito bem. Até agora não descruzou as médias depois que ele cruzou. Então, fiz a operação na abertura, fiz a operação nas duas bandas da VWAP. Nesta banda, e depois nesta banda do mini índice. Perfeito? Bacana. Aqui nós temos o gráfico do mini dólar. O mini dólar, para quem operou também utilizando as bandas, deu muito certo. Quem utilizou na banda verde a compra e na banda vermelha a venda também deu certo. Foi uma operação excelente. E também o cruzamento de média hoje foi muito bom. O cruzamento de média hoje foi excelente. Para quem operou o cruzamento de média hoje, pessoal, foi simplesmente fantástico. Além de que, deixa eu colocar aqui também o MACD. O MACD começou a ficar negativo, pessoal. Então teve o cruzamento de média 2 candles de força confirmando. Isso foi uma operação para quem está iniciando muito boa. Deu até um pulinho aqui de um candle para outro, um gap tão rápido que foi essa queda. Estava acompanhando o mini dólar, mas acabei não operando o mini dólar nesse momento. Então foi uma operação de cruzamento de média excelente. Então você teria feito a operação nas bandas e no cruzamento de média. Eu não tenho costume de fazer a operação de abertura usando Fibonacci no mini dólar. O Norton não tem muito costume, mas sim opero mais no mini índice. Certo, pessoal? Então o mini dólar foi bem interessante para o cruzamento de média. E às vezes o alvo que você pode colocar nessa operação pode ser a banda da VWAP, né? Pode ser nessa ou nessa banda, ou você pode adicionar um indicador chamado IFR, que é o chamado indicador de força relativa. É um indicador bem interessante, tá? É um indicador que quando esse indicador ele está abaixo de 30 na escala dele, ele é uma escala que vai de 0 a 100. Quando esse indicador está abaixo de 30, que é nesse caso aqui embaixo, você pode já começar a sair da tua operação vendido. Porque você entrou vendido aqui em cima, no cruzamento de média. Tem uma flechinha aqui melhor para vocês verem. Você entrar vendido ali em cima no cruzamento de média. Vou pegar essa linha aqui para não confundir vocês. Você está no cruzamento de média. Até onde que vocês poderiam carregar a posição? Ou até a primeira banda da VWAP, ou até a segunda banda da VWAP, ou quando o IFR começar a ficar abaixo de 30.
E quando o FR está abaixo de 30, mercado sobrevendido, excesso de venda, pode ser que ele inverta a tendência. E quando ele está acima de 80, mercado sobrecomprado, pode ser que ele inverta de alta para queda. E quando ele está abaixo de 30, de queda, ele pode inverter para alta. Então tudo isso vocês podem levar em consideração no operacional de vocês. Eu tenho bastante costume de utilizar o indicador de força relativa ou IFR no mini dólar quando faço as minhas operações. Legal, pessoal? Agora vamos analisar o movimento do mercado americano. Para quem utilizou o mercado americano como referência para operar o mini índice, foi muito bom. Eu vou abrir a plataforma do mercado americano para vocês verem. Então, pessoal, aqui se vocês analisarem aqui na plataforma da Interactive Brokers, a plataforma TWS da Interactive Brokers, a plataforma que eu uso para fazer as minhas operações, vocês conseguem observar que o mercado europeu em alta, o mercado americano em alta, o mercado do DAX da Alemanha em alta, só o mercado francês está em queda 0,5%. O mercado asiático também em alta. O mercado Nikkei, o índice japonês, e o índice de Hong Kong. Só o índice chinês, o índice A50 da China, fechou em queda na madrugada do Brasil devido à notícia do PIB que comentei com vocês. Então, aqui tem todas as informações que eu levo em consideração para fazer minhas operações. E aqui existe um ranking. Este ranking aqui é mais para você ter uma noção de qual é a importância daquela notícia e quanto que ela afeta. Então, por exemplo, essa primeira notícia é relacionada à inflação e tudo mais, né? Ela caiu 0,6, ou seja, é uma escala entre 0 e menos 1 e 1 positivo. Quanto menor, ou seja, quanto mais próximo de menos 1, mais importante ela é em relação ao mercado, que ela pode interferir. Então é uma notícia bem importante que pode ter interferido o mercado. Então são as notícias mais importantes do dia de hoje. E que nós temos também a defesa do Paquistão aqui, que é 0,39 negativo. Então também é uma notícia importante, mas não tanto quanto a taxa da inflação. Tá, pessoal? Então é importante que vocês vejam isso. Já dentro da plataforma da Interactive Brokers, o que vocês conseguem analisar? Pessoal, durante a madrugada do Brasil, de ontem para hoje, eu fiz uma operação aqui nos Estados Unidos, no SP500. Você consegue observar que ao longo do dia de hoje, a partir das 9h30 da manhã, hora de Brasília, o mercado americano só subiu. Só subiu. Então, pessoal, quem fez a operação de cruzamento de média no mercado americano, eu estou com uma média adicionada no meu gráfico. Eu vou adicionar outra média para vocês verem como é que funciona esta parte do mercado americano. Vou adicionar outra média. Nós temos aqui, nesse caso, uma média exponencial, que é uma média de 8 períodos. Eu vou adicionar uma outra média móvel exponencial. Vou adicionar uma média móvel de 20 períodos. Eu gosto de usar uma média móvel de 8, outra média móvel exponencial de 20, ou 6 e 20. Então, o cruzamento de média hoje, pessoal, foi excelente na Bolsa Americana. Foi uma operação que deu mais ou menos 50 pontos. Isso dá mais ou menos 250 dólares com um contrato nos Estados Unidos. E foi uma operação que você foi surfando a onda. Hoje, então, quem for surfando a onda, foi excelente as operações. Tá? E eu fiz operações de madrugada aqui, pessoal, utilizando o estocástico lento. Então, como comentei com vocês no dia de ontem, o estocástico lento, pessoal, acima de 80 é venda. Então, aqui vocês conseguem observar que houve uma venda aqui, nesse ponto que eu tracei essa linha aqui. Tá? Pegou todo esse movimento. Aqui eu fiz uma compra, pegou esse mini movimento. E aqui eu fiz a compra de novo aqui embaixo, quando o estocástico estava abaixo de 80. Então, pessoal, foram 3 operações que eu fiz de madrugada e uma operação que eu fiz hoje surfando a onda no mercado americano. Né? Nesse caso, você não poderia ter pego todo esse movimento, claro, até porque você não sabe até onde o mercado ele pode ir. Tá? Mas quando o estocástico começou a ficar acima de 80, indica que o mercado está muito caro. Né? Está acima, está sobrecomprado. Então você poderia ter encerrado a sua operação aqui. Uma operação que deu mais ou menos uns 37, 35 pontos. O que dá, se você levar em consideração, no mercado americano, a cada ponto são 5 dólares com um micro contrato. Então acaba sendo bem interessante. Até eu estava fazendo um estudo durante a madrugada aqui com um robô do mercado americano, que dentro da plataforma Interactive Brokers você tem um robô incluso gratuito, que é o robô, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. More Advanced, deixa eu colocar aqui a estratégia mais aqui, More Advanced Tools. Nós temos alguns robôs aqui. Tá? Tem robô de acumulação e distribuição, robô de Basket Trader. Eu gosto bastante de utilizar o Scale Trader. Esse é um robô de alta frequência utilizado lá na Bolsa Americana. Né? São robôs contra a tendência, mas que eles buscam melhorar o seu preço médio. Certo? Aqui você pode analisar também o Forex, tá? Dentro desse mercado, dessa Interactive Brokers. Você consegue colocar, tem as caixas de ferramentas que você consegue
colocar mais ferramentas dentro do gráfico, você consegue colocar mais indicadores, setas e tudo mais para deixar bem mais próximo. Certo? Então, é aqui que eu faço minhas operações na Interactive Brokers no SP500. Então, essa é a plataforma que eu utilizo para fazer minhas operações. Certo? Então, essa foi a análise do dia de hoje. Eu vou passar um pouco também sobre a questão das criptomoedas, tá? Pessoal, então, hoje as criptomoedas tiveram uma recuperação. O Bitcoin, ele subiu para 20.837 dólares, uma alta de 0,8%. O Ethereum sobe 2,5%. Depois da queda forte que teve nos últimos meses, nos últimos dias aí. Certo, pessoal? Outra coisa importantíssima que vocês devem levar em consideração. Existe uma coisa chamada curva de juros. Tá, pessoal? Curva de juros. Essa curva de juros vocês conseguem ver no Profit de vocês. Deixa eu até colocar ela aqui. Tem uma chamada curva de juros. Deixa eu procurar aqui. Curva. Está aqui no Profit, aqui na área de pesquisa aqui em cima. Curva de juros. Nessa curva de juros aqui, pessoal, é quanto que o mercado está precificando que vai estar a taxa de juros do Brasil nos próximos anos. Pessoal, para 2025, vou dar um exemplo para 2025, isso tudo dentro do Profit de vocês, tá, pessoal? Para 2025, o juros esperado é de 13% ao ano. Né? Para 2027 já começa a diminuir, enfim. No caso, os 13%, toda essa, no caso, os 13%. Para 2023 está precificado 14% ao ano. Né? Tá mantendo essa taxa de juros. Certo, pessoal? Então, essa foi a análise que nós tivemos no dia de hoje. Mercado americano, mercado brasileiro, tudo isso dentro da plataforma. Eu utilizei o Profit Chart Pro, utilizei o Interactive Brokers, tem robô gratuito. É gratuito abrir conta lá, não paga nada para manter. E nós utilizamos a curva de juros e alguns sites como referência. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira.